A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, igreja? Veja que o texto fala que Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E estando no deserto, Jesus passou-se 40 dias e 40 noites. Aleluia, glória a Deus. Veja que na necessidade de Jesus é onde o diabo aparece para o Senhor. Quando ele estava dentro das suas necessidades alimentícias. Encontrava-se com sua fragilidade na questão alimentícia, viu, igreja? Mas fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Ele estava ali biologicamente com fome, porque a Bíblia me diz que ele teve fome. Aleluia. Então ele estava ali já fragilizado segundo a sua necessidade alimentícia. Mas aonde é que o diabo chegou na necessidade? Quando ele achou o diabo que encontrou fraqueza em Jesus. Aleluia. Aí ele começa a querer induzir Jesus com a palavra da Bíblia. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Aleluia. Veja que ele queria pegar no momento de fraqueza. É assim em nossas vidas, meu presbítero. É na nossa maior fraqueza aonde Satanás ele começa a querer entrar. Ele começa a querer ganhar espaço. Porque ele sonda. Aleluia. Deus nos conhece, mas ele também nos conhece. Glória a Deus. Jesus nos conhece, mas o diabo também é especialista na raça humana. Ele também nos conhece. Ele nos estudou, igreja, desde o princípio do mundo. Aleluia. É de lá atrás que o diabo nos estudou. Então ele é um especialista na raça humana. Ele sabe onde está a minha e a sua fraqueza. Verdade, Jesus. Amém, igreja? Amém. Veja que ele quis pegar Jesus na necessidade alimentícia, enquanto ele encontrava-se ali fragilizado, porque a Bíblia diz que teve fome, então Jesus estava com fome. Então foi nessa hora que ele apareceu a Jesus. Aleluia. Depois de 40 dias e 40 noites, teve Jesus fome. Glória a Deus. E é assim nas nossas vidas. Quando ele encontra um momento de fragilidade, aí é que ele começa a aparecer para nos ofertar pratos de lentilha, igreja. Verdade, Jesus. Aleluia, Deus. Ele começa a nos ofertar coisas que vão ludibriar a nossa visão. Veja que o texto ainda continua aqui, ele ainda continua levando. Depois que Jesus dá uma resposta dele, dá a resposta à pergunta: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Veja a importância de meditar dia e noite na palavra. Foi a ordem que ele deu para Josué, meu presbítero. Medita Aleluia. nessa lei de dia e de noite. Na lei, que é a Bíblia. De dia e de noite. Medita, Josué, nesse livro de dia e de noite. Era Jesus, era Deus dizendo a Josué: quero eu te capacitar. Amém. E te fortalecer segundo a minha palavra. Porque quando o Cristo está baseado na palavra, ele não se ludibria. Verdade. Aleluia, igreja. Aí ele ainda não acha pouco, leva Jesus lá pro pináculo do templo. Não é assim que a Bíblia diz aqui? Leva Jesus lá pro pináculo. Um local alto, igreja. Aleluia. Um local alto. Aí leva Jesus para lá e começa a querer continuar com o seu projeto satânico em Jesus. Aleluia. Aí ele começa a querer usar palavras da Bíblia. Veja que quando ele começa a falar com Jesus, que ele sabia que Jesus era um homem entendido na lei, na palavra. Aí ele começa a usar argumentos da Bíblia.
Se a gente não meditar de dia e de noite, a gente também não vai ter argumento para dar também a devolução à pergunta. Aleluia. Aleluia, Jesus. Estou terminando aqui o meu presbítero. Só vim deixar um versículo. Glória! Aí ele ainda não consegue se saciar da necessidade da ludibriação na visão para Jesus. Aí ele começa a levar Jesus ao monte mais alto, ao planalto. Aí ele diz assim para Jesus: ei! Em questão de segundo, fecho agora. Em questão de segundo, o diabo mostrou todos os reinos da terra para Jesus. Cuidado, igreja do Senhor, que é em questão de segundo que ele nos apresenta as melhores ofertas para nos ludibriar. É em questão de segundo que ele começa a ofertar, a fornecer o que é melhor dessa terra para nos ludibriar. Se a gente não meditar de dia e de noite, a gente fica ludibriado. A gente fica enganado porque as ofertas são grandes. As ofertas vêm dentro das nossas necessidades. Não é verdade? As ofertas vêm na questão de querer um desejo muito grande. Aí ele começa a querer aumentar os nossos olhos, nossos desejos. Querer alimentar os nossos desejos, igreja. Eu digo isso para mim também, viu? Que isso também vem para mim. Se eu não vigiar também, eu caio em pratos de lentilha. Mas quem medita de dia e de noite, igreja, quem está ligado com o céu, pode vir as ofertas que forem. Pode vir as ofertas que forem, meu presbítero. Minha missionária Cida, pode vir. Aleluia, minha missionária Valquíria. As ofertas que vierem. Aleluia. Que a gente não se engana. Mas para isso vai ter que comer Bíblia. Amém, Jesus. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Glória com sua bondade. Oh, aleluia. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvor. Aleluia. E gozo pra te servir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Suavemente. Fala com muito amor, vencendo para sempre. Livre-te de pôr. Fala que cada dia, sempre eterno dom. Ouve sua voz, eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, glória a Deus. Como é ciclo de oração, eu convido as amadas irmãs para ficarem em pé, para a gente levantar um clamor, amém? Pelas crianças, né? Aleluia, glória a Deus. E pelas pessoas que estão enfermas, amém? Eu convido o nosso presbítero para levantar em oração. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Amém. conforme nosso dirigente, missionária Cida nos ordena, vamos orar, apresentar as crianças, em nome de Jesus, amém? Amém. Eterno e soberano Deus, queremos nesse momento, meu Pai, em oração te apresentar, Senhor, aqui reunido na tua presença, clamando a ti, porque confiamos no teu poder, Pai, e sabemos que somos dependentes da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, Senhor. Nesse momento, meu Pai, estamos elevando a ti as nossas orações, meu Pai, apresentando ao Senhor as nossas criancinhas, meu Senhor, as criancinhas da nossa nação, meu Pai.
Pai. As crianças do nosso estado, Senhor. As crianças de toda parte desta terra, meu Senhor. A qual Tu, ó meu Pai amado, tem abençoado, Senhor. Grandes são as investidas do nosso adversário, Pai. Para que através das crianças, Senhor, pais e mães sejam atingidos, ó meu Pai. Meu Deus eterno, queremos Te pedir livramento, proteção, Senhor, para que o Senhor estenda a Tua bondade, Senhor, aonde tiver uma criança sendo vítima, meu Pai, de ataques malignos, ó meu Deus, vítimas, Senhor, de espíritos malignos, meu Pai, aonde tiver uma criança, Senhor, com espírito de pombagira, meu Pai, com espírito de homossexualidade, Senhor, que na autoridade que há no Teu nome, Jesus, seja quebrado e desfeito todo laço de Satanás, Pai, porque a herança do Senhor são os filhos, meu Pai. Ó eterno Deus, que nós possamos, Senhor, levantar em oração, assim como Ana orou, Pai, e Te pedir uma criança e devolveu a Tua casa, meu Deus. Eterno Deus e soberano Pai, visita cada leito de hospital, Senhor, cada UTI, meu Pai amado. Ó Senhor, aquelas filas dos hospitais, aonde tiver uma criança necessitada, Pai, de atendimento médico, de medicamento, ó meu Senhor. Ó meu Deus, se tiver havendo negligência do homem, a negligência médica, que a Tua anestesia através do Teu Espírito, Senhor, vá no coração de cada criança, Pai, isentando ela de dor, de sofrimento, de lágrima, meu Pai. Ó meu Senhor, cada oração de uma mãe, cada oração de um pai, pedindo a Ti uma nova oportunidade, pedindo a Ti misericórdia, Senhor, pelos Seus filhos, meu Pai amado, que o Senhor atenda, ó Senhor, porque Tu és rico em amor, Pai, Tu és rico em bondade, meu Deus bendito. Visita uma criança, meu Pai amado, em qualquer lugar deste planeta Terra, que tiver necessitada de alimento, Senhor. Oh meu Deus bendito, Tu és Deus de provisão, Senhor. Leva para a casa dela alimento, alimento saudável, meu Pai, para que ela saciem a fome junto com os seus familiares, Deus. Pedimos a Ti, Senhor, a proteção do alto, a proteção eterna, que o Senhor continue abençoando cada criança, meu Senhor. Essa é a oração que nós Te fazemos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor agora com dízimos e ofertas. Amém? Amém. Eu convido a irmã Tainá para louvar. Quer não? Amém, Jesus. Então vamos adorar o Senhor, né? Eu convido a irmã Nazaré para me louvar. Escolher dízimos e ofertas. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fique no meu coração. Já sei. Glória a Deus, glória a Jesus. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Andava tão sozinha, sem conhecer a Jesus, em caminhos tão escuros, sem saber onde estava a luz. Via, mas não percebia, ouvia e não dava atenção.
Cristo, tão bondoso, prendedor em meu coração. Santo é o teu nome, e grande é o Senhor dos exércitos. Eu cantava, eu orava, mas não tinha Deus em minha vida. E aos cultos, bem contente, imaginava assim ser uma crente. Quero estar sempre contigo, fica em meu coração. Agradeço por Jesus Cristo, pois me desse a salvação. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. E Ele está aqui na igreja como grande, como sempre. Glória a Jesus nessa tarde. Mais uma vez agradeço a Deus e agradeço a igreja por essa rica e maravilhosa oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, né, pelos dízimos e as ofertas que era para ter orado antes, né? Vamos orar agora, amém? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esta tarde maravilhosa, tua presença. E desde já nós te pedimos, Senhor, pelos dízimos e ofertas e os nossos ofertantes, ó Pai, os nossos dizimistas, que o Senhor venha abrir portas para aquele que não tem, aleluia, glória a Deus, para que eles possam vir te ofertar e te dizimar, Senhor. Pedimos também que o Senhor venha repreender o devorador, o migrador e o destruidor, Senhor, nesta tarde. Ó Santo de Israel, ajude e abençoe esta igreja, Senhor, para que ela venha, ó Pai, se multiplicar mais e mais, ó Senhor. Aleluia, glória a Deus, no sentido espiritual, Senhor. Para que ela venha se expandir espiritualmente, ó Pai, e ganhar almas para o reino dos céus, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Amém, Jesus. Agora chegou a melhor parte, né? A palavra do Senhor. E eu convido o nosso presbítero para ler a palavra. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias. Senhor, seja louvado, Pai, bendito seja teu nome. Glorificado para todos sempre seja o teu nome, ó Rei da glória. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda a glória a Jesus o Nazareno, toda a glória ao lírio dos vales, Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis, a estrela da manhã. Aleluia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem puder ficar de pé, quem não puder, não tem problema, irmão. Aleluia. Jesus conhece as nossas dificuldades, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 4. Glória a Jesus. João capítulo 4. Glória a Deus. A partir do versículo 39 até o versículo 42. Amém? Amém. João capítulo 4, versículo 39 ao 42. Podemos ler? Amém.
Diz assim a palavra do Senhor: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou Jesus ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Eterno e bendito Deus, queremos te pedir, Senhor, nesse momento, por minha vida, Pai, que não tenho nada, que não sou, que não posso, se a Tua graça não estiver, meu Pai, comigo, Senhor. Eu te peço, Pai, que através da Tua palavra, toda a Tua igreja seja edificada e alimentada, Pai. Que o Senhor, meu Pai, tenha total liberdade através do Teu Espírito para operar em nosso meio, Senhor. Que o Senhor confie na Tua palavra através do Teu poder, dos sinais, dos milagres, das maravilhas, meu Pai. Opera conforme o Teu querer. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero pregar hoje sobre um texto que é muito conhecido e debaixo de uma temática na qual Jesus me deu essa mensagem com o tema: Jesus, o destruidor de barreiras. Amém? Quando nós lemos João capítulo 4, nós vamos ver uma divisão entre 2 povos. Essa divisão entre o povo judeu e o povo samaritano começou em 1 Reis capítulo 12. Logo após o rei Salomão falecer, o seu filho Roboão assumiu o trono. Roboão, ele fez algo que não era para fazer. Ele deixou de seguir o conselho dos anciões que serviam com Salomão e deu ouvido aos mais novos, a saber, os seus amigos. E nós sabemos que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios e disse que as más conversações corrompem os bons costumes. E foi isso que aconteceu com Roboão. Tinha tudo para fazer um reinado bom e agradável ao Senhor, mas ouviu quem não era para ouvir. Tendo visto isso, o Senhor, olhando do seu alto e sublime trono, ele disse, usando o profeta Aías, que iria rasgar o reino de Roboão. E através desse rasgar do Senhor, houve uma divisão entre um povo que agora passou a ser 2 povos. O reino do norte, a saber, Israel e Samaria. Samaria era a capital de Israel, e o reino do sul, mais conhecido como reino de Judá. Essa divisão, lá no capítulo 17 de 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24 até o versículo 33, nós iremos ver que através desta divisão houve uma imigração dentro do povo samaritano de 5 povos. Por quê? Naquela época, o povo de Deus tinha voltado as costas para Deus, tinha se afastado do Senhor e da sua palavra, do seu mandamento e do seu estatuto. E nós sabemos que, como uma forma de manifestar o amor, Deus sempre disciplina o seu filho para que ele volte para o centro da sua vontade. E quando nós lemos 2 Reis capítulo 17, nós iremos ver que o rei da Assíria, ele estava comandando todo o território naquele tempo. A Babilônia, ela veio a ser poderosa mais na frente. Naquele tempo houve um domínio do rei da Assíria sobre o povo de Deus, a qual o próprio Senhor encaminhou esse cativeiro para o povo de Israel. E o rei da Assíria, ele trouxe para o dentro da terra de Samaria 5 povos diferentes, 5 povos pagãos. Eu vou repetir:
e vou falar o nome desses 5 povos para que a igreja guarde no coração, porque lá na frente nós iremos entender qual eram esses 5 povos que veio imigrado para a terra de Samaria através do rei da Síria: o povo da Babilônia, o povo de Cuta, o povo de Ava, o povo de Ramate e o povo de Sepharvaim. A igreja gravou o nome. Repita comigo em nome de Jesus: Babilônia, Ava, Cuta, Ramate e Sepharvaim. Cada povo desse servia a um Deus diferente. E o povo de Sepharvaim era um povo pior em adoração ao seu Deus pagão, porque ele oferecia crianças aos seus 2 deuses. Observe, irmãos, que o nosso sacrifício diante de Deus é oferecer a nossa vida consagrada ao Senhor, como na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de se comportar, sempre buscando o temor, a obediência, para que gere em nós a santidade que o Senhor deseja. Sendo que o povo de Sepharvaim, ele oferecia crianças como sacrifício aos seus deuses. Então nós observamos que era um povo cruel. O que é que vai acontecer? O Deus do céu, ele viu que aqueles 5 povos que foi migrado na terra de Samaria estavam adorando da maneira errada, e o pior, estava adorando aos seus deuses. Então o Senhor fez sair leões, e esses leões devoraram o habitante de cada um daquele povo. Nisso o rei da Síria notou e disse consigo mesmo: o Senhor está mandando esses leões devoradores porque o povo está adorando da maneira errada. Observe que foi um ímpio que notou que o povo estava adorando ao Deus de Israel da maneira errada. A questão é que o povo uma hora adorava a Deus e outra hora adorava aos outros deuses. E nós sabemos que Jesus não aceita dividir a gente com o mundo. Jesus não aceita dividir a gente com Satanás. Satanás aceita dividir a gente com Jesus, mas Jesus não. Ele quer a gente por completo. É porque está tendo uma pregação por aí afora dizendo que Jesus só quer o coração. Mentira. Paulo disse para a gente apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então coloque algo no seu coração: Jesus quer você por completo, não quer você pela metade. Ele quer a sua vida por completa. Aleluia! Louvado seja Deus. O que é que vai acontecer aqui? Quando isso acontece, o rei da Síria vai até Samaria buscar um sacerdote para ensinar o povo a adorar. Nisso estabeleceu-se um culto misto. O que é um culto misto? É uma hora o povo está adorando a Jesus e outra hora está adorando a Mamon. É uma hora o povo está adorando a Deus e outra hora o povo está adorando a Baal. Então se estabeleceu um culto misto. Nisso os judeus começaram a considerar os samaritanos como povo imundo, como povo impuro, ritualmente falando. Por isso que tinha essa divisão entre o povo de Samaria e o povo judeu, sendo que nós servimos a um Deus de união. Deus não é Deus de divisão. Deus é um Deus que une. Deus é um Deus que junta a mão do seu próprio povo. Samaria e os judeus eram um povo só, mas o homem cultivou uma divisão que não estava agradando a Deus. Aleluia! Nós sabemos que quando Jesus habitou entre nós, ele veio com uma missão de rasgar o véu do templo e nos dar acesso a Deus, acesso que o homem mesmo tinha perdido. É por isso que Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 e diz: há um só mediador. Quem é o mediador? A ponte que leva o homem a Deus e que traz Deus ao homem: Jesus Cristo, homem. Então observe que para adorar,
irmã Cida, tinha uma divisão. Só adorava quem estivesse em Jerusalém. Só adorava quem fosse até o sumo sacerdote. Sendo que Jesus veio para quebrar essa barreira. É por isso que nesta tarde eu vou pregar sobre o tema Jesus, o destruidor de barreiras. A barreira mais importante que Jesus poderia fazer cair por terra era de adoração do homem a Deus. E foi isso que ele fez. Por isso que nós estamos aqui adorando ao Senhor. Mas agora tem outra barreira que o homem cultivou. Que barreira é essa? A da desunião. O povo samaritano não falava com o povo judeu, mas era um povo só. Aí João capítulo 4, versículo 4, ele escreve e diz: era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário? Porque tinha ali uma necessidade que só Jesus poderia suprir. Qual a necessidade? Trazer o amor, trazer a graça, trazer a verdade, porque aonde Jesus está, quem reina é a harmonia, quem reina é o amor, quem reina é a união, quem reina é o perdão. Se dependesse dos judeus, se dependesse dos samaritanos, eles eram rivais até hoje, mas Jesus Cristo disse: eu tenho uma missão para fazer. Aleluia. E quando ele disse para os discípulos: vamos passar por Samaria, aleluia, ele chegou até a cidade samaritana chamada Sicá, perto da terra que Jacó deu a seu filho José. Sendo que a gente sabe que Jesus ele veio 100% homem e 100% Deus. Da viagem, Jesus se cansou. Quando Jesus se cansa fisicamente falando, ele vai se assentar perto de uma fonte de água, aleluia, que Jacó deixou para seus filhos. Quando ele se assenta ali, os discípulos vão para a cidade comprar alimentos, sendo que Jesus já estava com uma missão toda pensada em sua mente. Qual era? Ter um encontro com uma mulher samaritana. E sempre que Jesus tem um encontro com a gente, irmão, algo de bom acontece. Nunca permanece do mesmo jeito, nunca permanece da mesma maneira. Sempre que Jesus diz: vou ter um encontro com fulano, com Beltrano, é porque ele está manifestando o amor dele. Aleluia! Por que Jesus ficou sozinho nessa fonte de água? Porque ele sabia que todo dia, ao meio-dia, uma mulher iria escondida buscar água naquele poço. E quando Jesus se senta na fonte, lá vem a mulher samaritana. Aqui é o início, aleluia, que Jesus vai fazer dessa mulher uma ponte para levar o evangelho até o povo samaritano. Quando a mulher chega, Jesus ele vai começar um diálogo com ela e diz: dai-me água para beber. Observe que a primeira palavra de Jesus com a mulher estava falando das coisas da terra. E a mulher também era da terra, sendo que quem é da terra está acostumado a levantar barreiras, a levantar muros, a levantar muralhas, a fazer divisão. Então Jesus diz: dai-me água para beber. Aí a mulher lança logo uma barreira. Missionária Cessa lança logo uma muralha. E ela diz: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Observe que Jesus quer abrir um diálogo e ela vem logo com um bloqueio. Não é nem para tu estar falando comigo porque tu é judeu e eu sou samaritana. Sendo que ela não sabia que aquela conversa iria mudar a vida dela. É verdade. Eu não sei que mania é essa de que nós humanos temos sempre algo em mente para trazer divisão, quando Jesus quer uma união entre os irmãos. Oh, glória! Sendo que o ser humano ele é falho, o ser humano é limitado. Então na nossa mente, quando alguém calça, aleluia, coloca uma pedra no nosso sapato e não nos avisa, a gente quer logo levantar uma divisão. E eu aprendo com Jesus nessa palavra. Amém, Jesus. E a igreja precisa aprender também. Quando ela fala isso, aí Jesus começa a elevar o nível do diálogo. Observe que ele disse: dai-me de beber terra. Quando a mulher diz: como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim que sou samaritana? Jesus diz: agora eu vou elevar o nível do diálogo. Aí ele diz: mulher,
se tu souberas quem é que te pede água, e se tu conheceras o dom de Deus, tu pedirias a Ele água, e Ele te daria água viva. Oh, glória! Jesus disse, já que a conversa na terra não está fazendo efeito, eu vou trazer o céu para essa conversa. E sempre que a conversa é espiritual, aleluia, o homem tem que se prostrar diante do Espírito Santo de Deus. Ele diz, se tu conheceras o dom de Deus, quem é o dom de Deus, igreja? Salvação. E quem é que te pede? Aquele que traz salvação, a saber, Jesus Cristo. Tu pediria, mulher, e Ele te daria água viva. Aí a mulher lança outro bloqueio. Tu não tem nenhum cântaro, como é que tu vai pegar água? E esse poço é fundo. Sendo que o que ela não sabia é que aquele poço tinha água que voltava da sede para ela. E quem estava falando com ela era Jesus, a fonte que jorra água para a vida eterna. Oh, aleluia! Aí Jesus continua o diálogo e diz, mulher, essa água que tu bebe, tu sempre volta a ter sede, mas a água que eu te der, quando tu tomar, nunca mais tornará a ter sede. Aí despertou a curiosidade e o interesse desta mulher. Era tudo o que Jesus queria. Ali ela já estava abrindo o coração e o Espírito do Senhor estava trabalhando na mente daquela mulher. Quando Jesus fala isso, aleluia, aí ela diz, Senhor, dai-me desta água, para que eu não venha mais aqui e que eu não venha ter mais sede. Agora observe. Você lembra quando Jesus teve encontro com Nicodemos? Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá herdar o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta, como pode o homem sendo velho tornar a voltar para o ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí Jesus disse, se tu não entende das coisas que eu falo terrena, como pode entender ou crer nas celestiais? Aleluia! Sendo que Nicodemos estava pensando que era algo material, assim como essa mulher. Ela disse, eu não quero mais voltar aqui, eu não quero mais ter essa rotina. Aleluia! Toda a alma cansada, quando se encontra com Jesus, ela volta alegre. Oh, glórias! Aleluia! Aquela rotina estava trazendo fadiga para a alma e para o espírito daquela mulher. Então quando ela diz isso, eu não quero mais ter sede, não quero precisar voltar aqui, aleluia, aí ela lança outra palavra para Jesus, Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede. Aí Jesus diz, chama o teu marido. Observe que quando Jesus manda ela chamar o marido dela, Jesus agora entra na fase do arrependimento. O diálogo agora estava frequente. Duas barreiras. E Jesus derrubou através do diálogo essa barreira. Agora ele parte para o arrependimento. E através do arrependimento viria a conversão. Quando Jesus diz, vai chamar o teu marido, aí a mulher diz, Senhor, não tenho marido. Aleluia! Glória a Deus, Jesus! Aí Jesus entra com a revelação. Por isso que a Bíblia diz, aquilo que está encoberto há de ser revelado. Aí Jesus entra com a revelação e diz, disseste bem. Aleluia! Preste atenção nisso aqui. Disseste bem, porque 5 maridos já tiveste, e agora esse que tu estás não é teu. Aleluia! Jesus está tratando aqui de 2 fases da vida dessa mulher: a espiritual e a física, a espiritual e a moral. Você lembra que no começo da mensagem eu pedi para você gravar o nome dos 5 povos? Porque esta mulher estava representando Samaria nessa conversa com Jesus. Quando Jesus diz, já tivesse 5 maridos, ele está falando de Babilônia, Cuta, Ava, Ramate e Sepharvaim. E Jesus diz, esse agora que tu estás não é teu. Ora, se ela já teve 5 e o que ela estava não era o dele, então eu entendo que é 6 maridos. Aleluia! Um desses é o nosso Deus, que o povo samaritano virou as costas para ele. Então Jesus diz, olha, tu já abandonou o verdadeiro Deus. E os outros deuses que tu também já se casasse, fizesse uma aliança, não pertence a ti. O que tu está hoje também não te pertence.
Aí a mulher agora vai confessar: Senhor, veja que tu és profeta. Aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome, Jesus. Essa mulher era adúltera em duas fases da vida dela: na espiritual, representando o povo de Samaria, e na física. Então o testemunho era, entre o povo samaritano, era o testemunho que estava lá embaixo. Ninguém dava crédito para ela, irmã Cida. Aleluia. Sendo que todo homem, quando tem um encontro com Jesus, Aleluia. aquilo que está embaixo, Jesus fala assim, ó: Glória. eu não sei o que é que está lá embaixo na tua vida, Glória a Deus. mas assim diz o Senhor nesta tarde: irei fazer o cenário mudar assim, ó. Aleluia. Isso é uma palavra profética para esta igreja. Aquilo que está caído, Deus vai fazer levantar. Pode ser área financeira, pode ser saúde, pode ser espiritualidade. Deus vai pegar o que está morto e vai trazer vida. Louvado seja Deus. Você entendeu porque eu pedi para você gravar os 5 nomes dos 5 deuses? Quando a mulher diz: Senhor, vejo que tu és profeta, agora ela entende o diálogo e não fala mais da terra. Aí ela diz: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem para adorar em Jerusalém. Aí Jesus diz: vai chegar a hora, e te digo, melhor, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Primeiro, adorar em espírito, você só adora quando você confessa a Cristo, porque o Espírito Santo testifica da sua adoração diante do Espírito de Deus. É por isso que tem muito ímpio aí fora, quando vai fazer a faxina da casa, abre uma cerveja, coloca o louvor e começa a louvar, pensando que está adorando. Não está. Quem adora a Deus é a igreja. Ímpio não adora. Ímpio não adora. É porque tem muita gente aí fora que diz: para que eu preciso ir para a igreja? Eu tenho Jesus no coração, eu louvo o hino aqui, eu louvo o hino ali, depois estou no samba, depois estou no pagode. Não está adorando, está simplesmente louvando. Aleluia. Aí alguém pode abrir a boca e dizer: irmão, ouvi isso, mas o salmista não disse que quem tem fôlego louva é o Senhor? Até os pássaros louvam a Deus. Aleluia, Jesus. Mas adorar a Deus em espírito, só a igreja adora. E o que é adorar em verdade? O próprio Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Só adora a Deus, igreja, em espírito e em verdade, quem confessou a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Aí Jesus continua o diálogo e diz: vocês adoram quem não conhece, nós adoramos o que conhecemos. O que é que Jesus estava dizendo? Estás adorando da maneira errada, mas a gente sabe que nós estamos adorando. Tem gente aí fora que olha para a igreja e diz: são escravos de Jesus, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente até pode, a gente só não quer. Glória. Aleluia. O ímpio gosta de apedrejar na igreja. Não pode sair para isso, não pode fazer aquilo, não pode falar isso, não pode pensar aquilo. A gente até pode, é porque a gente já foi liberto por Cristo, a gente não mais quer. Aleluia. Aleluia. É por isso que a gente luta contra a nossa própria carne, porque a carne quer impulsionar a gente para o pecado, para as coisas da terra, para as coisas mundanas, enquanto o Espírito leva a gente para próximo de Cristo. Oh, aleluia. Aleluia. Eu sinto Jesus nessa palavra. E ele continua: a gente adora aquele a quem conhece